Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o XPML, fundo de shoppings, está passando por uma emissão de cotas. Quero comentar aqui com vocês, principalmente nesse relatório gerencial, a estratégia do fundo, que está focando aqui em melhorar o seu mix de lojistas. Ele vai detalhar como ele está fazendo esse plano. E a gente tem que analisar um pouquinho a inadimplência do fundo, que saltou bastante nesse último mês, para um valor acima até da sua média histórica, mas a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, começando o vídeo então, o fundo tem um patrimônio líquido de mais de 2,1 bi, quantidade de cotistas mais de 317 mil cotistas, então um fundo bem grande. Tem aqui sua taxa de administração em 0,75 ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o benchmark, que é de IPCA mais 6. Bom, comentário do gestor. Então, atualmente as administradoras estão num processo de rescindir os contratos de lojistas menos qualificados e com menor saúde financeira, lojistas esses que impactam negativamente a inadimplência dos empreendimentos. Então, logo aqui no começo do comentário, o gestor já acenando para a gente que a inadimplência saltou bastante no último mês. A gente vai dar uma olhadinha no gráfico mais abaixo. E está aqui tentando já melhorar o mix de lojistas. Lembrando que provavelmente muitas dessas rescisões elas são motivadas por inadimplência. Então, se eles conseguirem rescindir, esse valor que ficou em aberto vai ser cobrado via extrajudicial ou judicial e o fundo consegue locar para um novo lojista, um lojista mais robusto, e ele resolve. Obviamente que isso não é resolvido do dia para a noite. O fundo tem que trabalhar essa situação, mas é interessante ele deixar claro isso aqui para a gente e mostrar qual que é o planejamento. No curto prazo, esse processo tende a aumentar o nível de vacância do portfólio, mas na sequência, a partir de um mix de lojas mais qualificado nos shopping centers, os lojistas serão capazes de desempenhar um nível de vendas mais robusto, possibilitando o pagamento de aluguéis mais elevados, a manutenção de um custo de ocupação mais saudável e um nível menor de inadimplência dos empreendimentos. Ou seja, ele tem hoje uma inadimplência, ele vai querer tirar esse lojista dali, o que obviamente vai aumentar a vacância, porque o imóvel vai ficar vago. Depois ele consegue locar para um lojista que está com uma saúde financeira mais interessante ou em um segmento mais interessante, e aí as coisas vão voltando para o trilho novamente. Isso aqui, pessoal, faz parte de um fundo de tijolo. A gente vai ter essa oscilação ao longo do caminho. Importante a gente acompanhar para ver se a gestão está ali fazendo o seu trabalho. Adicionalmente, essa base de lojistas mais qualificada, somada à oportunidade de acréscimo de receitas e redução de despesas, caracterizam-se como os principais pilares para os sucessivos crescimentos anuais de NOI nos ativos. Inclusive, ele já coloca aqui para a gente. Os principais indicadores mensais do fundo apresentaram uma performance operacional e financeira positiva em compensação ao mesmo período de anos anteriores. Então, o fundo aqui performando bem em seus ativos, apesar dessa inadimplência. Vale ressaltar que a inadimplência líquida mensal do fundo foi afetada por atrasos de recebimentos pontuais em operações específicas de 3 ativos do portfólio, porém esses casos já foram solucionados e o indicador deve apresentar melhora a partir do próximo mês. Aqui é o meu primeiro ponto de crítica. Vocês que me conhecem, eu sempre gosto de mais detalhes. Então, se já foi um atraso pontual e que a situação já foi solucionada, a gestão poderia ter colocado aqui para a gente qual ativo do portfólio passou por esse problema, qual foi o problema. Principalmente por quê? Porque a gente está tendo uma emissão de cotas onde, em uma ali das possibilidades que o fundo pode exercer com a captação do dinheiro, é aumentar a exposição em um shopping. Salvo engano, o Shopping Bahia, a gente vai olhar daqui a pouco. E se um problema foi justamente nesse shopping? Será que compensa, não compensa? Isso obviamente ia gerar ali alguma turbulência no mercado. Então, quando a gestão não coloca essa informação, abre espaço para esse tipo de interpretação. Não estou falando que foi isso, longe disso. Pode ter sido isso. Então, eu sempre gosto de mais clareza. Tá? Seguindo, a taxa de vacância do fundo atravessa o mesmo momento descrito anteriormente, onde temos um processo de qualificação da base de lojistas, exemplificado na página 5, com a inauguração das novas lojas do portfólio. Então aqui, como eu disse, o fundo passando aqui por um momento de transformação em parte do seu portfólio, a gente vai ter esses solavancos, esses engasgos, mas o importante é no médio e no longo prazo as coisas se solucionarem. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, não se esquece de deixar o like e de se inscrever. Estou aqui na meta de chegar a 2.000 inscritos, falta pouco mais de 100 inscritos. Então, se você puder me ajudar, eu agradeceria muito, lembrando vídeos todos os dias no canal, beleza?
Por fim, o XP Malls encerrou o mês de abril com resultado acumulado não distribuído de aproximadamente R$ 1,29 por cota, considerando também o saldo no FII Internacional Guarulhos. Outro ponto que eu quero comentar com vocês, a gente está chegando no final do semestre, muita gente olha esse valor aqui de 1,29 acumulado e imagina, olha, no próximo mês então o fundo tem que distribuir 95% desse valor para cumprir o que está disposto na lei que regulamenta os fundos imobiliários, correto? Não. O fundo tem que distribuir 95% do que foi oferido dentro do semestre, ou seja, desses 1,29, se o fundo conseguiu acumular dentro desse semestre R$ 1, ele tem que distribuir 95 centavos. Os outros 5 centavos, essa gordurinha, ele pode carregar de um semestre para o outro. Então, por exemplo, desse R$ 1,29, se o fundo estiver carregando de um semestre para o outro, ele vai acumulando ali R$ 1, ele não tem a obrigação de distribuir esse R$ 1, somente os 29 que sobram, né? Somente os 29 restantes. Aí sim, esses 29 centavinhos restantes, o fundo tem a obrigação de distribuir 95%. Deu para entender essa diferença? Seria interessante o fundo acrescentar mais uma linha aqui para a gente, colocando quanto que foi acumulado dentro desse semestre e quanto que qual que é o valor acumulado dos outros semestres que ele vem carregando. Acho que isso ficaria mais claro para os cotistas. Bom, o fundo distribuiu 81 centavinhos no último mês, lembrando aqui que ele gerou praticamente 14,8 milhões, distribuiu um pouco mais de 17,2, fundo utilizando um pouquinho aqui de suas reservas, e vem aumentando, né, o dividendo. Para quem me acompanha aqui desde o começo do ano, eu falava sobre essa possibilidade, na época o fundo estava distribuindo na casa dos 76, 77 centavinhos, no último mês distribuiu 81, estava muito claro que o fundo ia ter que aumentar a distribuição porque as reservas estavam gordas e ele tinha essa possibilidade, inclusive utilizou no momento bem propício, porque foi logo antes ali do mercado reagir e o fundo conseguiu fazer mais uma emissão. Bom, inauguração de novas lojas, então aqui a gente consegue ver, né, algumas lojas no Catarina Fashion Outlet, no Plaza Sul, Shopping Bahia, esse shopping aqui que ele quer, né, aumentar um pouquinho a sua exposição, ó, Starbucks aqui para quem gosta de café, Shopping Cidade Jardim. E bom, chegamos aqui a mais uma emissão de cotas. Eu não vou entrar aqui no calendário da emissão, porque as datas já passaram, na época eu já soltei vídeo no canal, mas eu quero comentar um pouquinho sobre aqui a destinação dos recursos. Então, primeiro ponto, aumento de participação indireta em shopping do portfólio do fundo localizado na cidade de São Paulo. Poderia ter sido mais específico, mas com uma participação indireta, né? Então, vamos ver como que ele vai viabilizar isso aqui, estou curioso. Aumento de participação de 6% no Shopping Bahia, localizado na cidade de Salvador. Otimização da estrutura de capital do fundo. Esse ponto aqui é o mais interessante para mim. Por quê? A gente vai dar uma olhadinha aqui. Primeiro ponto aqui, liquidez super tranquila do fundo, quase 5 milhões. Bom, falando da alavancagem, o fundo então tem essas 4 operações basicamente, tá? Que representam a alavancagem atual do fundo. Essa dívida aqui, do próprio Shopping Bahia, essa segunda dívida, esse segundo CRI, ele está fixado em CDI mais 2,75. Com o CDI se mantendo alto até o final do ano, provavelmente próximo ano também, quem sabe vai estar um pouco menor lá para 2025, se nada muito fora do padrão acontecer, então ela é uma dívida cara. Seria muito interessante o fundo, com essa emissão de cotas, amortizar parte dessa dívida, quem sabe a dívida inteira. A gente tem que ver quanto que o fundo vai, né, conseguir captar, não é uma emissão muito grande. Enfim, ele tem formas de trabalhar essa dívida. Seria muito interessante ele otimizar essa estrutura, tá? E ou manter uma grana em caixa. Tá? Hoje ele já mantém, mas seria interessante se ele conseguisse manter mais dinheiro em caixa para ele conseguir aqui fazer frente ao fluxo de amortização para os próximos anos. E aí o fundo ficaria tranquilo, se ele conseguisse melhorar a estrutura da dívida e ter esse valor em caixa, ele conseguiria aí navegar pelos próximos 2, 3, quem sabe 4 anos de uma maneira muito tranquila. Indo aqui para o final do vídeo, como eu comentei com vocês, a inadimplência ela saltou bastante e esse gráfico mostra para a gente. É esse segundo gráfico, tá pessoal? Aqui no primeiro ele fala sobre vendas por metro quadrado e NOI. No segundo gráfico, no azul mais claro, a gente vê a vacância. Então a vacância ela se mantém aqui em 4,9, ligeiramente acima da média histórica. Se a gente voltar aqui no último ano, basicamente a gente está na maior vacância desse período, que vem se mantendo desde fevereiro.
A inadimplência, a gente sabe que ela dá esse salto muito grande no começo do ano, em janeiro, justamente porque em dezembro a gente tem, dezembro e janeiro, né, a cobrança dobrada dos aluguéis, é uma prática comum nos shoppings, então a gente vê esse movimento em todos os shoppings, os fundos de shoppings. No mês seguinte, fevereiro, a gente vê essa queda muito grande, né, porque a partir dali os lojistas já parcelaram as dívidas, ou enfim, pagaram. E foi o movimento que a gente viu aqui no XPML, caiu para 3%, depois chegou a ficar até negativo aqui, né? E no último mês teve essa subida aqui vertiginosa, saindo de -0,5 para 6,6. Então aqui 7,1 praticamente, se a gente, né, fizer essa conta inteira. Então uma inadimplência alta, se a gente olhar aqui no último ano, desconsiderando janeiro, que como eu falei é um mês atípico, 6,6 está bem acima da média histórica. Não é algo que preocupa nesse momento. A gente tem que olhar os próximos meses por dois motivos. A gestão deixou claro que foi algo pontual e também está trabalhando esse mix de lojistas. E é interessante a gente acompanhar nos próximos meses esse gráfico da inadimplência, da vacância e olhar também no futuro, daqui a alguns meses, o NOI, para ver se esse mix de lojistas novo ele está surtindo efeito e o fundo está conseguindo gerar mais receita. Beleza, pessoal? No mais é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição. Beleza? Valeu!